fundo da caverna, ouço tua voz me chamar, meu coração pulsa, posso respirar, só desejo uma coisa, ir ao encontro de quem me chama. Só desejo uma coisa, ir ao encontro de quem me chama. Creio que venceu, creio que és a vida, creio que és o Cristo, Filho de Deus, creio que venceu, creio que és a vida, creio que és o Cristo, que me chama para fora e fez o meu coração bater. Estou indo ao seu encontro só pra te ver. No fundo da caverna, ouço tua voz me chamar, meu coração pulsa, posso respirar, só desejo uma coisa, ir ao encontro de quem me chama. Só desejo uma coisa, ir ao encontro de quem me chama. Creio que venceu, creio que és a vida, creio que és o Cristo, Filho de Deus, creio que venceu, eu creio que és a vida, eu creio que és o Cristo, que me chama para fora e fez o meu coração bater. Estou indo ao seu encontro só pra te ver. Que me chama para fora e fez o meu coração bater. Estou indo ao seu encontro só pra te ver. Todo olho verá, todo aquele que crê encontrará, mesmo morto, a vida ressuscita. Todo olho verá, todo aquele que crê encontrará, mesmo morto, a vida ressuscita. Todo olho verá, e todo aquele que crê encontrará, mesmo morto, a vida ressuscita. Todo olho verá,
pai é um presente. E o presente ou você recebe, ou você rejeita. Eu te convido a receber. Receber o amor do Pai. Então receba o amor do Pai e compartilhe o amor do Pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. A nossa boca vai falar do que tá cheio. Amar na prática, varão, na teoria já temos amor demais. Fariseus que ama, mas trai, prega aquilo que não faz. Amar o próximo é fácil quando ele tá bem, mas o mestre ensinou amar o inimigo também. Lembramos de amar quem tem algo a oferecer. Amamos quem tem muito, esquecemos os que tem pouco. Amar o próximo como Cristo amou você. Em João 13:34, esse é o mandamento novo. Infelizmente pouco usado na prática. O amor esfriou e a consequência é dramática. No trânsito, no estádio, dentro dos lares. Destruição autorizada pelo governo dentro dos bares. Casamento destruído faz. Perdeu o sentido da frase até que a morte separe. Família distanciada dentro da mesma casa. A tecnologia que une também separa o filho no notebook, no quarto a filha, no iPhone, na sala. Na mesma casa, mora junto e nem se fala. Sem Cristo é isso, vida gelada. Receba o amor do Pai, começa mudando o mundo pela sua casa. Então receba o amor do Pai e compartilhe o amor do Pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração. Então receba o amor do Pai e compartilhe o amor do Pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração. Falar de quem foi açoitado, sofreu. Meu Senhor, meu exemplo, meu Rei, meu Deus. Como sofreu por mim sem eu merecer. Como sofreu por você sem se merecer. Como sofreu por quem cuspiu na sua face. Pra quê? Pra hoje ter menos seguidor que o MC Guimê. Cristo vive como vive, irmão. Na minha vida fez uma revolução. E não precisou de pistola nem fuzil FAL. Não precisou ser o cara e bancar o terror. Não precisou me intimidar com cara de mal. Revolução, revolucionou com amor. Me amou primeiro, te amou primeiro. E comprovou o amor com o sangue que escorreu no madeiro. Fez o que ninguém faria por nós. Diga em alta voz, Cristo é o meu maior herói. Se ele morreu por mim, então só me bastou. Se ele morreu por mim, então só me bastou. Se ele morreu por mim, então só me bastou. Morrer pro mundo e viver com Cristo, melhor do amor. Então receba o amor do Pai e compartilhe o amor do Pai. O mundo precisa de amor, porque já tem ódio demais. Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de irmão. A nossa boca vai falar do que tá cheio o coração. Queria te convidar a pensar sobre Cristo na cruz. Do lado direito tinha um ladrão pregado em uma cruz. Do lado esquerdo outro condenado em uma cruz. Um rejeitou o Senhor, o outro recebeu o amor do Senhor. Essa tarde, essa manhã, essa noite, essa madrugada, sei lá o horário que você está assistindo isso, eu quero te convidar a estar dentro dessa cena. Cristo está aí. Aí você pode fazer como um ladrão, rejeitar o amor do Senhor. Mas eu te oriento a fazer como outro. Receba o amor do Pai. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Online, um papo reto entre eu, você e Deus, amém? Essa noite aqui nosso convidado especial, estamos aqui com o Ricardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Rose, tudo bem? Amém. O Ricardo, ele é 12 da Marina do Mateus, da equipe Força Cristã, amém? E você que está conectado conosco agora nesse momento, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho para que você possa receber as nossas
nossas notificações. Receber aí todo o conteúdo que toda quinta-feira nós temos a nossa conexão. Amém? E que você também possa compartilhar esse vídeo para que possa alcançar outras vidas em nome de Jesus. Então eu te convido nesse momento, você que está conosco, eu te convido a fechar seus olhos, a colocar a mão no seu coração para que nós possamos orar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, Pai, por esse momento, por mais uma conexão. Deus, que o Senhor, Deus, venha nos conduzir, que o Senhor venha nos direcionar, em nome de Jesus. Deus, que cada vida, Senhor, que está nos assistindo essa noite, possa se conectar, Deus, com a história, Deus, que vai ser compartilhada aqui. Que Teu Espírito Santo, Deus, possa estar indo de encontro a cada coração, Pai, em nome de Jesus. É que nós oramos, Deus, e nós agradecemos por mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Bom, conexão dessa noite nós vamos falar, o tema vai ser uma nova chance. Amém, Ricardo? Amém. Uma nova chance. E muitas das vezes nós temos nos perguntado diante dos desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa vida, uma nova chance. E Deus, Ele quer dar uma nova chance para nós, diante daquilo que nós estamos vivendo. E hoje é muito difícil, porque nós estamos vivendo em momentos difíceis, onde é difícil abandonar os nossos velhos hábitos, os velhos costumes, para viver a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então essa noite que você possa se conectar e que Deus, Ele possa trabalhar no teu coração, que traga um entendimento a você, que quando nós conhecemos Jesus verdadeiramente, quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, quando nós conhecemos o Evangelho, Jesus, Ele vem, Ele começa a trazer essa transformação na nossa vida. Mas também temos que ter atitude e decisão de renunciar àquilo que nos afasta da presença de Deus. E hoje aqui, essa noite, eu vou trazer uma palavra para vocês que está no livro de Efésios, ali no capítulo 4, a partir do versículo 17, que fala sobre a antiga vida e a nova vida. Então aqui Paulo, ele fala sobre a diferença que existe entre uma vida antiga, uma vida sem Cristo e uma vida nova com Cristo. Esse texto foi texto onde o Ricardo se conectou, onde ele trouxe e se conectou com a história de vida dele, tudo aquilo que ele viveu. Que antes do Ricardo, ele se converter, ele precisou, assim que ele se converteu, ele precisou entender que ele precisava abrir mão de tudo aquilo que afastava da presença de Deus, para que ele pudesse viver uma vida nova. Amém? E eu quero então que, se você estiver com a sua Bíblia, que você possa abrir, que você possa acompanhar, senão que você possa acompanhar. Amém? Então o capítulo 4 de Efésios, ali a partir do versículo 17, diz assim: portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos. Os pensamentos deles não têm valor. A mente deles está na escuridão. Eles não têm parte da vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. E com certeza vocês ouviram falar dele. E como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estavam sendo destruída pelos desejos enganosos. E é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Amém? Amém. Amém, Ricardo? Amém. Então, nessa palavra, né, Rosi, Paulo, ele fala para os seguidores de Cristo para que não vivessem como os pagãos, né? Porque apesar deles conhecerem a Jesus, deles conhecerem tudo o sacrifício de Jesus por nós, eles ainda assim viviam parecido com os pagãos, né? Se entregando aos prazeres, se entregando aos desejos da carne, né? Aos vícios, né? Aos vícios, que são coisas tão difíceis de se abandonar. E essa é a mensagem que Paulo deixava, né? Porque isso não agrada a Deus, né? Isso não é uma coisa que agrada a Deus, e não é para isso que a gente foi criado, para se entregar aos nossos próprios prazeres, né? Então ele faz um alerta para que o povo que seguia a Cristo não vivesse dessa maneira, abandonasse totalmente a velha criatura, né? A velha imagem, né?
e vivesse uma vestimenta nova, seja fosse uma nova criatura, né? Deixasse para trás tudo aquilo que era velho, tudo aquilo que passou, tudo aquilo que eles se davam, né? E se doavam para viver, e abandonasse tudo isso e vivesse realmente para Cristo, como uma nova criatura, como um novo ser, né? Então esse é um alerta que Paulo traz nessa passagem, né? Para o povo que era seguidor de Cristo, né? Amém. E isso é muito importante porque muitas vezes é tão difícil quando nós falamos em abandonar os velhos hábitos, os costumes, o pecado. Nós temos uma luta constante entre o corpo e o espírito. Porque os prazeres do mundo, os desejos da carne, são prazerosos aos nossos olhos. Aquilo que muitas vezes nós ficamos cegos, nos enganamos para querer fazer e praticar isso. Mas não é isso que Jesus ele espera de nós. Ele quer que nós sim, que nós possamos decidir nos posicionar para que nós possamos viver da forma com que Deus ele espera, né? Nascendo uma nova criatura. Jesus ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Então quando nós entendemos isso, quando nós entregamos a nossa vida, quando nós começamos a praticar e a entender o Evangelho, a palavra de Deus ela vem, ela transforma o nosso coração, a nossa mente ela é renovada todos os dias. Então nós precisamos estar nessa busca constante. E nós temos essa luta diária de querer viver aquilo que Deus tem para nós. Mas é uma decisão que nós precisamos fazer, para que nós possamos abrir mão disso, abrir mão daquilo que vem nos afastando da presença de Deus. Muitas pessoas hoje estão cada vez mais afastadas de Deus, cada vez buscando em pessoas, no mundo, nos desejos, nas coisas prazerosas, e tem nos afastado cada vez mais da presença de Deus. O pecado ele nos afasta cada vez mais de Deus. Mas Deus ele quer falar com você essa noite, para que você possa entender que a partir do momento que você recebe, que você reconhece e aceita Jesus na sua vida, ele vem, ele começa a fazer uma transformação, mas é algo que você precisa decidir. E muitas das vezes nós percorremos caminhos, situações onde nós vamos descobrir isso bem mais tarde, muitas vezes conhecendo sim o Evangelho muito cedo, mas são decisões que por muitas das vezes nos levam a caminhos diferentes, caminhos ali que não é da vontade de Deus. Mas que essa noite você possa ter certeza daquilo que Deus ele quer fazer, daquilo que Deus, o Espírito Santo, ele quer ministrar no teu coração essa noite. E através dessa palavra, o Ricardo compartilhar aquilo que ele viveu, porque até você se converter, você viveu isso, né, Ricardo? Sim, eu nasci numa cidadezinha, Rosi, lá no sul de Minas Gerais, que chama Formiga, o nome da cidade. Né? Mas na verdade a minha mãe foi lá só para eu nascer e eu nunca mais voltei lá, porque eu sou natural mesmo de uma cidade chamada Guapé, que é bem perto dessa cidade. E essa cidade tem 15 mil habitantes, é muito pequenininha, né? E meus pais vieram para Campinas quando eu tinha um pouco mais de 1 ano de vida, né? Só que a minha história ela começa exatamente pelos meus pais. Porque a minha mãe conta que o meu pai, antes de se casar, ele não bebia. Né? Ele não bebia, ele não saía, não fazia, né, bagunça e tal. Mas logo depois de 3 meses de casado, o meu pai acabou chegando em casa carregado, né, por amigos lá de onde ele estava. Mas aquilo foi correndo, eles vieram para Campinas, né? E aqui eu fui crescendo e fui me entendendo, né? Mas desde pequeno, a minha mãe, ela não é evangélica, mas ela é uma mulher de muita fé. E desde pequeno, a minha mãe me apresentou Jesus, né? Tanto que alguns dias passados, a gente conversando, né, sobre Jesus, e ela me contando que desde pequeno, ela me apresentou a Jesus e me apresentou para Jesus também. Me entregou para que Jesus cuidasse de mim, né? Então, desde pequeno eu conheço Jesus. Desde pequeno eu sei o sacrifício, eu sei tudo que Jesus passou por nós, né, para nos libertar, né? E aí a minha vida fui crescendo, tal, e meu pai, né, começou a beber mais, a sair, né, e a deixar a gente em casa muitos fins de semana, né? E eu daquela maneira pequeno, assim, eu falava para minha mãe, eu falava, nossa mãe, quando eu crescer eu vou ser totalmente diferente do meu pai, né? Porque o meu pai,
ele bebe e tal, ele deixa a gente de fim de semana, né? Chega tarde. E isso já estava deixando marcas ali em você, né? Sim. Você veio a forma com que seu pai já estava por conta da bebida. Exatamente. E foi marcando, né? E aí, naquelas idas e vindas, né? A minha mãe, em algumas vezes, ela se ameaçou a separar do meu pai, né? Por conta de toda aquela situação que ela também não aguentava, né? Ela trabalhava muito, meu pai também trabalhava muito, mas chegava no fim de semana, no sábado ele saía, chegava de madrugada. Então, para mim, sábado era um dos piores dias da minha vida, porque eu detestava o sábado, né? E hoje é o contrário, né? Mas isso é lá para frente. E aí, eu lembro que em uma dessas brigas, dessas situações de separação, ela foi dormir no meu quarto. E no que ela foi dormir no meu quarto, eu comecei a escutar alguns barulhos na cozinha, né? E aí, quando eu cheguei na cozinha, meu pai ele estava tentando se enforcar. E essa é uma cena que ficou muito marcada na minha cabeça, né? Até hoje, eu era muito pequeno e eu lembro como se fosse hoje essa cena, né? Então, foi uma coisa que marcou bastante na minha vida. Trouxe traumas, né? Muitas pessoas vivenciam isso, né? No âmbito familiar. Por pais, irmãos, que acaba diante das situações, talvez frustrações ali, diante da vida que está levando, busca outros refúgios, né? Busca matar ali algo que está fazendo mal, mas não sabe como lidar com aquilo. E isso traz traumas e você viveu esse trauma. Exatamente. E aquilo foi marcando, né? E aí eu fui crescendo e vendo toda aquela situação, minha mãe não se separou, né? E eu falando sempre, né, que eu não queria ser igual ao meu pai, daquela maneira, não queria beber igual ao meu pai e tal. Mas o tempo foi passando e meu pai resolveu ir embora para Minas, né? Eles tinham uma vida instável aqui, até financeiramente. A minha mãe tinha o salão dela, ele trabalhava com perua na época, ele tinha aquele transporte alternativo. Mas ele deu a louca e queria ir embora. Foi embora, quer ir embora. E ele acabou vendendo tudo que tinha aqui e a gente foi embora para Minas, para a cidadezinha chamada Guapé, que é a nossa cidade, né? E aí lá as coisas só pioraram, né? Porque o meu pai, além de beber, ele também era viciado em jogo de caça-níqueis, né? Ele jogava muito. Então, tanto aqui em Campinas quanto lá, ele jogou bastante. E quando ele foi embora, ele comprou um caminhão, porque ele falou que ele queria viajar, ele queria rodar o mundo e tal. E aí ele passava muito tempo fora de casa, né? Ele passava muitos dias, chegava a ser mais de 20 dias fora de casa. E nessas viagens ele só vivia gastando, talvez bebendo para lá também. E às vezes até com rolo com outras mulheres também, né? E a minha mãe em casa, né? Eu e minha mãe em casa. Mas aí, Rose, nesse meio tempo, eu já me vi ali com 12 para 13 anos, que foi quando eu comecei a beber. Com 13 para 14 anos ali, eu comecei a beber. Ali meio que influenciado também pela família, porque tanto a minha família do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai também bebem bastante, né? E eu comecei a beber e eu achava que era natural, porque eu já não pensava mais que eu não queria ser igual ao meu pai, né? Eu já achava natural, porque todo mundo bebia, eu também queria beber. E eu comecei a beber, bebendo, e fui crescendo. Aí a nossa situação financeira lá em Minas, dos meus pais, começaram a ficar bem complicada, e a gente teve que sair dessa cidade de Guapé, que era uma cidade bem pequena, e voltar para uma cidade um pouquinho maior, que a cidade chama Passos. É uma cidade um pouco maior do que Guapé. E ali a gente se instalou. Minha mãe instalou o salão dela, meu pai ainda continuou com o caminhão, mas as brigas ainda continuaram. Eu acredito que até pioraram lá, né? Quando você, diante, né, do Conexão, e você parar para pensar em tudo aquilo que você viveu, nessa fase da sua vida, nesse tempo onde você já via que já estava tendo conflitos, né, familiares entre o seu pai, entre a sua mãe, posicionamento dele em relação, e você sempre se questiona, não, eu não quero ser igual. Você já tinha aquilo em mente que você não queria repetir a história. Você, naquela época, você sentia isso forte em relação a tudo aquilo que estava vivendo, olha, não tá legal, o relacionamento.
com os meus pais. Isso está me levando a tomar decisões, no caso a bebida, porque muitos assim, desde de novos, as crianças muito novas começam a ver isso e começam a já ficar muito frustrado desde cedo, né? Vem as frustrações, vem os medos, tentam buscar refúgio em outras coisas. Você tinha esse tipo de sentimento ou não? Sim. Eu me vi ali numa ausência realmente de carinho do meu pai, né? Porque como ele sempre estava distante, né? Eu não tinha tanto esse carinho. Às vezes até a gente brinca que a minha mãe, ela é mãe e pai ao mesmo tempo, né? E aí eu buscava realmente vamos dizer que um refúgio, né? Bebendo, saindo às vezes com os amigos lá nessa cidade, né? Eu não era muito de passar a noite fora, né? Mas eu ficava ali junto com a galera, né? Com a molecada e tal. Mas foi ali que a situação deles pioraram, né? E aí eles vieram a se separar, né? No momento em que eles vieram a se separar, eu apoiei bastante a minha mãe, porque eu já estava cansado de tudo aquilo, né? Eram muitas brigas, eram muitas discussões, né? Teve épocas do meu pai quebrar tudo em casa por motivos, né, bobos, né? E eu estava cansado daquilo realmente. Eu nunca assim cheguei a enfrentar o meu pai, né? E até o momento em que eu quis fazer isso, a minha mãe não deixou, né? Porque ela sabia que se isso chegasse a acontecer, não ia ser legal, né? Porque eu já, além de ser, apesar de ser pequeno, eu era muito estourado, tinha muitas explosões de temperamento, né? E aí minha mãe se separou e eu e ela veio para Campinas, voltamos para Campinas novamente, né? E aí nesse retorno para Campinas é que a minha situação começou a piorar, porque aqui eu encontrei bastante gente que saía muito, que realmente bebia muito, né? E aí eu comecei a fumar, né? Quando a gente voltou eu tinha uns 15 anos, né? Quase 16, eu comecei a fumar, a beber, a fumar, e depois eu até acabei indo para o lado de drogas, de coisas mais pesadas, né? E aí foi onde a minha história começou a tomar um rumo mais parecida com a do meu pai. Meu pai nunca usou droga, né? Mas era a questão da bebida muito forte, né? E aí aquele tempo em que eu falava que eu não queria ser o meu pai, eu estava sendo muito parecido, ou talvez até pior do que ele era, né? Eu não tinha uma família ainda, mas eu tinha minha mãe, que ela já tinha passado por tudo aquilo, ela já tinha vivido tudo aquilo com o meu pai, né? E ela estava acabando que vivendo também um pouco disso comigo, né? E aí é que quando eu fui realmente convidado para ir para a igreja, Rose, eu fui convidado através até de um amigo da minha mãe, né, para ir para a igreja. E a igreja que ele me convidou era realmente aqui, né, aonde é a Sara hoje. Era uma outra igreja, mas era nesse mesmo local. Isso há mais de 15 anos atrás, né? E eu vim para a igreja e me senti bem vindo para a igreja, achei legal, achei gostoso. Antes de chegar até a igreja, eu criticava muito o crente, né? Porque eu não entendia, até por falta de conhecimento mesmo, né? Não entendia as doutrinas, não entendia o jeito de viver, né? Eu criticava muito, eu falava, jamais eu vou ser crente, né? De jeito nenhum, eu tenho minha vida para viver, sou novo, eu tenho muita coisa para curtir ainda, né? Mas ao mesmo tempo em que eu vinha para a igreja, um fim de semana na igreja e o outro fim de semana no mundo, né? Um fim de semana, um sábado no culto e um domingo no pagode, né? Mas eu nunca parei de beber, nunca tinha parado de fumar, não tinha parado de usar outras coisas, né? E aí é que a história se encaixa um pouco com isso que Paulo fala, né? Que apesar do povo conhecer a Cristo, né? Ter vivido, né? Conhecer e saber tudo aquilo que Cristo viveu por nós e Ele sacrificou por nós, mesmo assim eles ainda se davam aos prazeres, né?
aos vícios, né? E nessa trajetória onde você estava, nesse momento onde estava o pé no mundo e o pé na igreja, você já conhecendo ali a palavra, conhecendo o evangelho, você sabia qual o caminho que você estava, qual caminho você estava seguindo. Em algum momento você se arrependia de você estar envolvido com a bebida, com a droga? De repente você se deparava e questionava o porquê você estava vivendo aquela vida? Sim, chegou até um momento, é uma história até engraçada, que tem um amigo meu, que um dia a gente trabalhando, né? Era um sábado de inventário, né? Era um dia muito tranquilo no trabalho. E a gente conversando, e ele também vivia bastante da mesma situação que eu. E a gente pegou assim, conversando, ele falou assim: cara, não te dá uma depressão todo domingo de manhã? Porque domingo de manhã era o dia após a noitada, né? Eu falei assim: cara, realmente, todo domingo de manhã me dá uma depressão, parece que eu fui atrás de algo para me encher e eu não estou cheio, eu estou vazio, estou mais vazio do que eu estava antes de ir atrás. Olha que interessante você falar isso, né? Porque muitas pessoas buscam isso. Esteja se conectando com isso que você viveu, né? Porque de sair, mesmo diante das situações, eu talvez nem tenha situações específicas no seu caso como a família, mas seja algo que leve, eu vou beber, eu vou usar drogas e fazer ali o que eu tenho vontade, mas para suprir uma necessidade que é momentânea, que isso vai passar e de repente, quando se depara, o que eu fiz, o que eu estou fazendo? Então, em algum momento, ele fala assim: o que eu estou fazendo da minha vida? Que rumo que eu vou tomar? De repente, você viver o que você viu em relação ao seu pai. De repente, você imaginava, eu estou repetindo essa história? Sim, eu imaginava, e o start, né, em que eu cheguei a entender que realmente eu estava vivendo igual ao meu pai, foi um dia em que eu cheguei muito ruim em casa, né? Eu morava, só eu e minha mãe, a gente morava num apartamento, né? Inclusive é o apartamento que hoje eu moro com a minha esposa. E eu cheguei nesse apartamento, eu não lembro de como eu cheguei lá, mas eu lembro que eu estava sentado na porta, encostado na porta e tentando abrir a fechadura com a outra mão. Eu não conseguia abrir, porque eu estava muito ruim. E aí a minha mãe escutou, ela veio e abriu. No que ela abriu, eu caí para trás. E no jeito que eu caí para trás, eu olhei para o rosto dela, né? E naquele momento eu vi um olhar de realmente decepção, né? Mas ali, na hora, eu não liguei muito, porque até eu estava muito ruim, eu não conseguia muito discernir tudo aquilo. Mas no outro dia, parece que as lembranças vinham justamente para eu poder entender tudo aquilo que tinha acontecido, né? Que eu realmente estava sendo igual ao meu pai, e às vezes até pior, né? Então foi aonde eu tive um start na minha vida de falar assim: não, eu preciso mudar, alguma coisa eu preciso mudar, né? Mas mesmo assim ainda não parei de beber, eu deixei de fumar, deixei de usar drogas, mas eu não parei de beber, né? Porque, Rose, é igual a gente comentou sobre a passagem, né? As coisas são boas, as coisas erradas são boas. E a cerveja, para mim, era uma delas. Eu gosto muito de cerveja, então para mim era uma luta diária, né? Abandonar. E eu falava que eu não iria parar de beber, né? E minha vida seguiu. Eu parei muito de sair, parei de frequentar certos lugares, de acompanhar algumas pessoas, porque eu sabia que se eu estivesse no meio dessas pessoas, eu ia ser influenciado. Exatamente, né? A palavra diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E por muitas das vezes, mesmo você não querendo, mas você está naquele ambiente onde tem pessoas, muitas das vezes você é influenciado. Às vezes as pessoas, elas acabam bebendo ou usando droga porque sempre tem alguém que fica ali, né? Cutucando: olha, experimenta. Às vezes muitas pessoas fazem isso para ser aceita naquele ambiente. Então, muitas pessoas têm vivido e mostrado coisas: não, eu não quero fazer quando está sozinho, mas quando está com as amizades acaba sendo influenciados. Exatamente. E antes de eu
parar, né? Eu vivi muito isso, porque às vezes eu não queria nem sair, eu não queria, né, fazer nada, e se realmente recebia um convite, né? E aí é bem isso que você comentou, mas você não vai, você não vai fazer, você não vai beber, você não vai usar, né? É só hoje, é tranquilo, é só um pouquinho, né? Mas esse pouquinho que é o start para ser muita coisa. E aí eu passei aí algumas vezes para a igreja, e aí essas sementes que foram lançadas foram me fazendo a abandonar algumas coisas, né? Mas ao mesmo tempo eu falava, não, mas eu tenho muito que viver ainda, né? Nesse meio tempo eu tive muitos relacionamentos, né? Muitos relacionamentos frustrados, né? Onde eu não tinha nada para agregar para as outras pessoas, né? E magoava muito. Fui magoado, mas eu acho que eu mais magoei do que fui magoado, né? Porque realmente eu não tinha nada para agregar, né? E aí chegou um dia em que eu estava numa avenida e eu estava com o carro com som muito alto, né? Com uma música muito alta. E do lado parou o carro do pastor que eu ia na igreja. E eu fiquei com muita vergonha naquele dia dele me ver, né, com som alto. Ele estava com toda a família dele e tal. E aí eu falei, não, eu não vou mais para a igreja, né? Naquele dia eu decidi e falei assim, não, eu não vou mais para a igreja. E eu voltei, parei de ir para a igreja, continuei vivendo a minha vida, né? Mas sempre sentindo que faltava alguma coisa, né, dentro de mim. E aí segui, minha vida seguiu, graças a Deus na minha vida profissional, né, eu consegui ter sucesso, porque também eu trabalhei muito, eu lutei muito, né, mas tudo por conta de muita influência do momento em que eu passei pela igreja e pela influência da minha mãe, que, igual eu comentei no início, é uma mulher de muita fé, é uma mulher que me incentivou muito, que me deu muita força, né? Nos momentos em que eu estava com dificuldade de me relacionar com meu pai por conta da separação, e eu falava que eu não ia mais ligar para o meu pai, ia largar a mão, né? Eu passei muito tempo sem falar com meu pai, não por briga entre eu e ele, mas de um não procurar o outro, né? E ela falava, não, você tem que ligar, porque ele é seu pai. Por mais de tudo, do que tudo aconteceu, ele é seu pai, você precisa ter um relacionamento com ele, né? E aí eu busquei meu pai, ligar para ele, falar com ele, né? E tentar uma aproximação entre nós dois, né? E por conta dessa influência também da minha mãe, de me colocar sempre para frente, de me apoiar e de me empurrar, né? Na questão profissional, graças a Deus eu consegui alcançar, né, tudo aquilo que eram os meus objetivos até então. Mas na minha vida pessoal era muita bagunça. Muita bagunça. Você falando da sua mãe, falando de fé, vocês passaram também por muitas necessidades quando vocês chegaram aqui, né? E tem um momento aí que a sua mãe, vocês receberam um mover muito grande de Deus. Foi numa fase que vocês estavam passando por muita dificuldade. Porque tem sim a questão de tudo aquilo que você viveu em relação ao seu pai. Porque a gente sabe que muitas pessoas estejam se conectando exatamente por ter problemas familiares. Por não saber lidar, por não saber perdoar. Nós sabemos que esse é um processo que nós temos que saber enfrentar para que as coisas comecem a acontecer nas nossas vidas. Mas que compartilha para que as pessoas possam entender. Quando você fala de fé, né, aquilo que Deus ele fez nesse momento na sua vida e na vida da sua mãe. Sim, existiu um momento em que a gente estava passando muita dificuldade financeira, né? Com a separação dos dois, cada um pegou a sua parte, né? E a minha mãe comprou um apartamento, que é onde a gente mora, eu e minha esposa hoje. E chegou em um momento em que eu fiquei desempregado, logo no início, né? Eu fiquei desempregado e o que a minha mãe ganhava não conseguia sustentar, né? Era bem complicado. E aí a gente chegou a um certo momento em que a gente ia perder o nosso apartamento, né? O apartamento dela. Porque a gente estava com algumas prestações atrasadas e a gente literalmente ia perder, porque chegou um aviso, chegou uma carta de leilão
que se a gente não pagasse até tal dia, o apartamento ia para leilão. E aí, depois de tudo acontecido, a minha mãe me contou que um dia que eu saí para a escola, né, ela, com um ato de fé, ela saiu apresentando o nosso apartamento para Deus, né? Ela pegou a Bíblia dela, que eu lembro dela ler a Bíblia, e ela pegou a Bíblia dela e foi chorando em cada cômodo do apartamento e falando para Deus que aqui era o quarto dela, né, onde ela fazia as orações, aqui era o meu quarto, né, aqui era a sala, aqui a cozinha, e apresentou para Deus cada cômodo, né? E ali ela orou e orou a noite inteira. Depois ela me contando que ela sentiu uma paz, né, no final da oração, e ela se adormeceu. E no outro dia, um tio meu, que era casado com a minha tia na época, ele ligou para ela. Do nada ele ligou para ela. Ele não costumava, a gente tinha contato, mas ele não costumava ligar, né? E aí ele ligou para ela e falou assim: Joana, tá tudo bem com vocês? Com você, com o Ricardo? A minha mãe falou assim: não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Para não falar, né? Que também não queria se expor. E aí ele pegou e falou assim: certeza, Joana, porque eu estou muito incomodado, e eu até te liguei por conta disso, porque eu estou muito incomodado em te ligar para entender se está tudo bem com vocês, porque eu tenho uma coisa que está me incomodando. Aí minha mãe abriu, né? A minha mãe falou para ele o que estava acontecendo, que a gente ia perder o apartamento e tal. Aí ele pegou e falou assim: não, eu vou emprestar o dinheiro para você. Eu vou emprestar o dinheiro para você, você vai lá no banco, você paga, e depois você me paga. E assim foi, né? Ela conseguiu pagar, e depois as coisas foram melhorando, eu arrumei um trabalho, e eu consegui ajudar ela, e a gente pagou tanto o que estava devendo, quanto o que estava devendo também para ele. E o cuidado de Deus, né, sobre a vida de vocês. E é interessante a gente chegar nesse ponto, porque mesmo diante das situações que eles estavam vivendo, porque a gente sabe que não é fácil, ainda mais ela, né, separada, só os dois, e ter que lidar com situações assim, e não saber o que fazer, mas através da fé dela, né, da oração, da busca, acreditar em Deus, que Deus ele ia fazer. Então, que você possa acreditar, que você possa ter a certeza. Eu não sei qual que você está vivendo hoje. Eu não sei se hoje você se depara em uma situação onde você não está tendo alternativas. Ore, busca ao Senhor, porque Deus ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Ele pode fazer, mas nós temos que ter fé. E essa fé ela foi muitas vezes plantada no seu coração. Exatamente. A gente teve muitos momentos em que eu pude ver a fé, né, da minha mãe, né, e realmente foi plantada no meu coração, né, e algumas fases em que eram situações muito complicadas, e eu via ela orar, eu via ela clamar, e depois eu via o agir de Deus também na nossa vida, né. Mas eu acredito que tudo tem um propósito, né, Rose? Infelizmente não eram para os meus pais estarem juntos, né? Mas também tudo o que aconteceu serviu também de lição para a minha vida, né? Por mais em que passou um momento em que eu talvez estava até pior que o meu pai, né? Eu pude tomar isso como lição, né? De tomar aquilo como referência e falar que eu estava vivendo daquela maneira ou até pior, e eu não podia mais viver daquela maneira, né? E assim eu fui vivendo, e até um dia em que eu conheci a minha esposa, né, a Thaís, né? Eu vinha igual eu comentei, eu vinha de relacionamentos muito difíceis, né, em que não deram certo. E aí eu conheci a Thaís, que era uma pessoa já cristã, né? A Thaís, ela já era filha de missionária, de pastora, né? E ela vivia também na igreja, ela louvava, né? E eu conheci ela. E aí a gente começou a viver um relacionamento em que eu nunca imaginei que eu viveria, né? Um namoro totalmente diferente, né? Um namoro sem nada, vamos dizer assim, né? Que não era... Segundo os princípios de Deus, né? Exatamente. Que era totalmente diferente do que eu vivia, do que eu já tinha vivido, né? E
E quando eu conheci a Thaís, parece que foi uma mudança de chave totalmente na minha vida, né? Eu falei que eu tinha decidido realmente casar com ela, porque eu realmente tinha encontrado a pessoa certa, né? E aí eu precisava também ser a pessoa certa, né? Para ela, porque eu tinha encontrado a pessoa certa para mim, mas talvez eu não era tão a pessoa certa para ela. E ainda assim, até então eu ainda bebia, né? Até que um dia Deus ele me livrou literalmente da morte, né? A gente tinha finalizado um projeto na empresa e todo mundo tinha combinado de ir para um barzinho e eu fui, né? A Thaís não foi, a gente era noiva ainda, ela não foi e eu fui sozinho, né? E como a gente estava reformando o nosso apartamento para a gente mudar depois de casado, eu estava morando na casa da minha mãe. Eu estava ficando na casa da minha mãe. E na hora de ir embora, eu tinha bebido muito nesse barzinho, muito mesmo. E na hora de ir embora, eu cheguei num certo momento, depois que eu saí da pista, dormi no volante e eu acordei indo na traseira de uma carreta que estava parada, né? A carreta estava parada e eu ia bater na traseira dela. E eu acordei naquele momento e a minha única reação foi puxar o volante e eu bati do outro lado, bati na guia, né? E estraguei tudo o meu carro, mas eu não sofri nada, não tive nenhum arranhão. E como as coisas de Deus são, né? Porque a pessoa que parou para me ajudar naquela ocasião foi uma pessoa que trabalhou comigo e já era também cristão, né? E ele, falando ali comigo, ele falou assim: cara, você passou, na última lombada lá atrás, você passou por mim a uns 120 por hora. E eu falei assim, eu vou atrás desse cara porque eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa, né? Mas não foi ele que quis ir atrás, foi Deus que direcionou, né? E aí ele me ajudou, me levou para casa, e no momento em que ele estava me levando para casa, ele falou assim: cara, você podia ter morrido, foi um livramento de Deus. E eu falando, não, cara, eu consegui acordar a tempo, nada. Aí até ali eu não estava entendendo o que realmente era um livramento de Deus, né? E demorou um bom tempo para eu entender, mesmo depois de tempos passados, né? E foi aí que a gente começou, eu e a Thaís começou a ir na igreja. A gente ia em outra igreja mais de domingo, né? A gente não estava 100% na igreja, né? A gente casou, né? E aí a gente começou a falar assim, não, vamos procurar uma igreja realmente para a gente fixar, né? Para a gente firmar e estar realmente na igreja, né? Mas eu não queria uma igreja pequena, House, porque eu não queria me envolver nas coisas da igreja, né? Eu queria realmente, simplesmente sentar e ouvir a palavra de Deus. Mas não era o propósito que Deus tinha para a minha vida, né? E quando nesse momento que vocês queriam buscar, né, congregar, estar em uma igreja, ali dentro do seu coração, você já se sentia que Deus já estava fazendo algo novo? Ou não? Você simplesmente, não, eu vou fazer porque... Por qual motivo? Qual era o motivo que você queria ir para uma igreja? Eu queria ir porque eu sentia aquela falta, né? Eu sentia a falta de ter talvez uma intimidade com Deus. Porque lá atrás, no momento em que eu comecei a ir para a igreja, que eu fui apresentado lá atrás, em vários momentos eu senti a presença de Deus na minha vida, né? Eu sentia uma intimidade com Deus, mas eu abandonei. E eu sentia muita falta disso, né? Quando a gente começou a procurar uma igreja, eu sentia a falta de ter uma comunhão realmente com Deus. E é bacana você falar isso, porque muitas pessoas, elas buscam, elas sentem falta, elas conhecem, mas elas abandonam. Porque elas não querem se envolver, elas não querem abrir mão. Você viveu perfeitamente isso, de eu não estou preparado ainda. Quando você fala, né, cita isso de não estar preparado, o que você imaginaria, não conhecendo, o que você imaginaria que era, não, eu não estou pronto para estar na igreja, não estou pronto para ser crente. O que vem na sua cabeça? Porque muitas pessoas que talvez estejam nos ouvindo, pense isso.
né? Não, eu senti, é muito legal ter aquela presença de Deus, mas eu ainda não estou preparado. As pessoas fazem essas perguntas. Realmente eu não me sentia preparado por achar que como eu iria ser aceito. Como que as pessoas que já me conheciam iriam me ver, né, como crente, literalmente, como cristão, né? Então, sendo bem sincero, eu tinha vergonha, né? Eu queria ter a presença de Deus, eu queria Ele ali comigo, mas em um momento que eu estivesse perto das outras pessoas, eu não queria falar que eu era crente, né? Então foi assim, uma luta e uma decisão na minha vida, né? No momento em que a gente decidiu, né, estar aqui na igreja, né, estar na presença de Deus, foi uma decisão e um posicionamento, né? Eu digo que, bem claro, na minha vida, o que mudou foi a minha decisão e o meu posicionamento. Foi decidir andar com Cristo e me posicionar depois que eu decidi andar com Cristo, né? Me posicionar perante as outras pessoas, perante aos meus familiares, perante aos meus amigos de trabalho, né? E foi muito interessante quando a gente decidiu vir para essa igreja, para Sara, literalmente, né? Que um dia a gente estava vindo embora de Fretado, eu e a Thaís trabalhava no mesmo lugar. A gente estava vindo embora de Fretado e todo dia eu vinha desmaiado no Fretado, dormindo, né? E por conta das obras do BRT, o Fretado ele passou na rua da igreja naquele dia, né? E no momento em que ele passou na rua, que ele entrou na rua, eu acordei e eu olhei para a janela e eu vi que tinha uma igreja no mesmo lugar que era a igreja que eu vinha no passado. Era uma outra igreja, mas era no mesmo lugar. E aquilo me chamou a minha atenção, né? Eu fiquei chamou literalmente a minha atenção de olhar, de prestar atenção, de buscar na parede o horário dos cultos, os dias de cultos, né? Porque realmente me chamou a atenção. E aí eu peguei e falei para a Thaís assim, falei, vamos vir, amor, qualquer dia, vamos conhecer, né? E no próximo domingo a gente já veio. Eu não lembro se isso foi numa quarta ou numa quinta-feira, mas eu sei que já foi no próximo domingo a gente veio, né? E no dia que a gente veio, a gente foi assim recebido de uma maneira que me surpreendeu, né? Eu lembro até hoje que a gente chegou, estava ali no cantinho, né, quietinho, né, que a gente não conhecia ninguém. E a pastora, ela desceu e foi lá e se apresentou, né? Me deu um abraço na Thaís, né? Deu as boas-vindas para a gente, né? E eu achei muito, muito interessante aquilo. E ali o culto para a gente foi sobrenatural. Na hora que a gente saiu, que entramos dentro do carro, eu olhei para ela assim e falei assim, nossa, hein? Ela falou assim, Aí a gente falou assim, não, é aqui que a gente vai ficar. Deus, ele tinha um propósito, né? Para até vocês chegarem até aqui. Exatamente. E é aqui que a gente vai ficar e é aqui que a gente está, graças a Deus, né? E foi nesse meio tempo, em poucos meses depois, né, a gente passou pelo revisão de vidas. Mas antes da gente passar pelo revisão de vidas, todo mundo falava, vocês têm que passar pela revisão de vidas, vocês vão ver quando vocês passarem pela revisão de vidas. A gente foi no encontro de casais antes, né? E aí o pessoal falando, não, vocês têm que vir, vocês vão ver no revisão. Eu falei, meu Deus, o que é isso, revisão, gente? Que coisa é isso de revisão, que está todo mundo falando de revisão, né? Será que vai passar um filme da minha vida lá no telão, né? Aí a gente foi, né? E quando a gente chegou no revisão, né, tem vários momentos, né? Mas teve um momento em que me marcou muito, né? Que foi um momento em que eu realmente entendi a minha história com meu pai, né? Entendi tudo aquilo que o meu pai também ele tinha vivido, né? O meu pai, desde muito novo, ele trabalha, né? O meu avô, por ser o pessoal mais antigo, né? Lá do interior, né? Ele era muito, muito rígido. Ele era um pai muito rígido. Ele era um pai que colocou os filhos para trabalhar por necessidade desde muito novo, né? O meu pai, ele conta que desde 8, 9 anos ele já trabalha, né? E ele fumava desde os 8 anos, porque naquela época fumar
era sinônimo de ser macho, de ser homem, né? O homem tinha que fumar para ser homem. Então aí eu comecei a entender tudo aquilo que o meu pai viveu, né? E ele não podia dar para mim o que ele também não recebeu, né? E aí eu consegui entender tudo aquilo que eu passei com meu pai, né? Deixando de lado o que ele e minha mãe passaram, que é uma história dos dois. Eu estava no meio, mas é uma história dos dois, né? Mas eu tinha uma história minha e do meu pai que estava ali mal resolvida, né? Que precisava de trabalho, que precisava de atenção. E foi lá que eu consegui a perdoar o meu pai por todas as coisas que ele ficou devendo para mim, que eu achava que ele estava devendo, mas na verdade ele não tinha nem recebido, então ele não tinha como me passar, né? E depois da revisão eu comecei a entender melhor, a me comunicar melhor com meu pai, a ter um relacionamento totalmente diferente com meu pai. E para você, então, esse momento foi libertador, né? A gente falando aqui de revisão de vidas, né? Ricardo falando, toda conexão, de repente, esse é o primeiro conexão que você está nos assistindo. Revisão de vidas é um encontro que nós temos aqui na nossa igreja, na nossa terra, onde ele é tremendo. Tremendo. Amém? Então, se você, de repente, queira viver algo novo na sua vida, que você queira viver realmente uma experiência nova com Deus, talvez você venha passando por frustrações familiares, talvez você tenha um problema com seu pai, com a sua mãe, não sei aquilo que você tem vivido, mas que você possa se permitir a ter um encontro com o Senhor. De repente você ainda não conhece a nossa igreja, entre em contato conosco, tem o telefone do nosso pastor, entre em contato para que você possa viver o que Deus ele tem para a sua vida, viver algo novo. E assim como a vida do Ricardo foi transformada naquele dia, a sua vida ela também pode ser. Exatamente, Rose. E foi a partir do revisão em que eu pude me batizar, né, e realmente descer as águas, né? E a primeira ceia que eu participei depois que eu fui batizado, parecia que na hora que a pessoa me entregou a ceia, parecia que era o próprio Deus me entregando, né? O próprio Jesus me entregando ali. Esse é o meu corpo e esse é o meu sangue, né? Porque foi uma satisfação tão grande para mim poder participar da ceia, que não tem nada igual, né? Então é por isso que eu falo, né, que lá atrás Deus já tinha me chamado, né? Deus ele já tinha me mostrado o caminho e me mostrado o que Ele queria, né, para minha vida, né? E eu deixei de lado, né? Eu preferi viver coisas do mundo, preferi viver prazeres da carne, né? Preferi viver vícios do que seguir a Deus, né? Então, no momento em que eu me posicionei, que eu me decidi a viver com Cristo e que eu realmente decidi abandonar, abrir mão de tudo aquilo que era vícios, que era prazeres, para viver uma vida com Cristo, Ele realmente me deu uma nova chance. Amém. E essa nova chance você também pode ter. Ricardo, foi fácil essa caminhada até esse momento da sua vida onde você entendeu tudo aquilo que Deus ele tinha para você? Porque muitas pessoas falam assim, não é fácil, falando assim é fácil. Mas é somente quando nós entendemos o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Exatamente, Rose. Não foi e não é nem um pouco fácil, né? Porque é igual a gente comentou, os prazeres são realmente prazeres, são coisas boas, e a gente tem que lutar contra isso todos os dias, né? Porque nós somos carne, né? A gente tem que todos os dias lutar contra essas coisas. Todos os dias que eu acordo de manhã, eu peço para que Deus me fortaleça, né? Para que eu não tenha nada de mim, mas que tudo seja dele, né? No momento em que eu tomei a decisão de parar de beber, que eu comentei que é uma coisa que eu gostava muito, de cerveja, no momento em que eu parei de beber, eu tomei uma decisão racional, né? A gente às vezes acaba querendo espiritualizar muito as coisas, mas ali foi uma decisão racional. Eu decidi parar de beber e nunca mais beber, né? Inclusive eu tive várias situações na minha família em que eu tive que me posicionar, né? E
realmente ser firme por conta dessa minha decisão de não beber mais, né? Então, todos os dias é uma luta diária que você tem que realmente decidir e estar posicionado na presença de Deus. E quando nós nos posicionamos, quando nós decidimos, Deus ele vem, ele começa a fazer, ele começa a transformar, ele começa a trazer e preencher o vazio, preencher tudo aquilo que você acha que não consegue. Jesus ele vem, ele começa através do Evangelho fazer essa transformação nas nossas vidas. Não é fácil, mas vale a pena a cada momento. Vale a pena a cada minuto. É incrível o que a gente está vivendo, né? Esses dias eu estava até conversando com a Thaís, o que a gente está vivendo nos últimos dias, né? Eu acredito que a gente ainda está, eu principalmente ainda estou caminhando. Tô engatinhando, quer dizer, né? Eu tô muito novinho, né, na presença de Deus. Por mais de conhecer Jesus há 32 anos, que desde criança eu conheço Jesus, eu ainda estou engatinhando. E talvez se eu tivesse ouvido o chamado lá atrás, quando eu tinha 17, 18 anos, talvez eu já estaria totalmente diferente. Mas é incrível o que Deus faz na nossa vida. Mesmo engatinhando, eu posso perceber e entender tudo aquilo que Ele faz na minha vida, tudo aquilo que Ele já fez, de tudo aquilo de onde Ele me tirou, das coisas que Ele me tirou, e todo o favor de Deus sobre a minha vida, Rose. A presença de Deus e as providências de Deus para a nossa vida é algo sobrenatural, é algo tremendo mesmo. Amém. E Deus ele quer fazer essa transformação também na sua vida, mas você precisa decidir para que Deus ele faça algo novo, literalmente, para que você possa viver conforme a vontade de Deus. Não é fácil abrir mão das nossas vontades, não, mas Jesus ele nos ensina nessa caminhada. E Ricardo, você, né, trazendo uma reflexão de tudo que você viveu e aquilo que você tem se tornado hoje. Você está envolvido, para quem estava se escondendo, né, queria ficar quietinho. Hoje você se envolvendo nas coisas ministeriais, participando. Como que você se sente quando você se depara, por exemplo, desse desafio de estar aqui no Conexão e fazer essa reflexão da sua vida? Como que você se sente diante de tudo isso que Deus está fazendo na sua vida? Olha, Rose, assim, eu já falei em algumas vezes, né, que eu nunca me imaginei trazendo uma palavra de dízimo e oferta igual eu já trouxe. Eu nunca me imaginei a ser um líder de célula. E eu nunca me imaginei a estar aqui, né, falando da minha vida e dando o meu testemunho. Até porque quem me conhece um pouco mais perto sabe que eu sou muito fechado, né? Eu sou uma pessoa bem conservadora nesse quesito de abrir a vida. Mas assim, eu sinto que eu preciso falar. Eu preciso mostrar para as outras pessoas o que eu passei, né? E para que muitas pessoas possam, nesse momento, estar se conectando com isso e entender que pode ser que esteja passando pela mesma situação, né? Mas eu, na questão de estar aqui, de estar envolvido na igreja, eu me sinto assim, sendo um instrumento da vontade de Deus, sendo um instrumento de Deus ali para levar uma mensagem, ou um abraço, né? Ou um sorriso, né? Ou até mesmo aqui, igual a gente está fazendo hoje nesse Conexão, né? Podendo abrir a minha vida, podendo falar um pouco da minha vida, né? Trazendo uma passagem que se encaixa muito com o que eu vivi, que é essa passagem de Efésios 4, a partir do 17, né? E eu me sinto assim realmente um instrumento de Deus. Eu sinto que Deus ele está lá de cima olhando para mim e falando assim, até que enfim, né? Demorou, mas agora você está aqui, você está, né, na minha presença. Amém. Qual mensagem você, né, compartilhava, falasse para as pessoas que estão nos assistindo, que se conectou com a sua história? Que mensagem você diria diante de tudo aquilo que você viveu? O que você diria para cada pessoa que está assistindo aqui? Eu diria que tudo vem de posicionamento, igual eu comentei, de decisão e posicionamento, né? Eu já fui frio, eu já fui uma pessoa que, apesar de conhecer Jesus desde criança, eu já fui frio, já estive muito, muito distante de Deus. Eu já fui morno, né? Que eu vivi em cima do muro. Eu não estava nem aqui na igreja e estava lá fora. Vivia um dia aqui, um dia lá fora,
né? E agora eu estou experimentando ser quente, ser estar na presença de Deus 100%, né? Abrindo mão dos meus próprios desejos, das minhas próprias vontades. A mensagem que eu deixo não vai ser fácil, né? Muitas vezes, igual você comentou, Rose, as pessoas pensam que você já passou por tudo aquilo, né? E eu estou passando ainda. Mas se você está passando, você vai passar, né? As coisas vão passar, né? Mas você precisa se posicionar, né? Talvez eu não pudesse ter tido tempo para ter essa nova chance, né? Porque talvez se nesse acidente em que eu sofri, se eu tivesse seguido na traseira daquela carreta, eu não estaria hoje aqui, dando o meu testemunho e tendo uma nova chance, né? E nesse momento você pode estar tendo essa nova oportunidade, né? Escutando esse testemunho, escutando essa passagem, e você pode estar até se conectando com isso, falando, nossa, eu estou vivendo algo parecido, né? E esse algo parecido, você pode entender e ter a certeza que no momento em que você se posicionar, que você se decidir e estar na presença de Deus, Ele vai tomar a frente das situações e Ele vai conduzir, e você vai ter também a sua nova chance. Amém. Que você possa decidir hoje escrever uma nova história, para que Deus ele venha, Ele faça algo novo sobre a sua vida. Não desista daquilo que você tem buscado, que você tem sonhado, mesmo às vezes sendo muito difícil abrir mão das suas vontades para viver a vontade de Cristo. É algo que é gratificante, que nós sabemos e temos a certeza que tudo que nós vivemos aqui é passageiro, porque tudo aquilo que Deus ele tem para nos oferecer na eternidade. Então que você possa receber essa palavra de Deus para a sua vida, que você possa ter a oportunidade, nos procure para que você possa realmente voltar. Se você não sabe como fazer, você tem dúvidas, se você tem incertezas, que você procure ajuda, que você busque para que você possa viver aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Então muitas vezes é difícil sim abandonar os velhos hábitos, costumes, mas tenha certeza da promessa, do propósito que Deus ele tem sobre a sua vida. Amém? Que essa palavra, o Espírito Santo, ele possa ter trago, ministrado ao teu coração essa noite, em nome de Jesus. Ricardo, eu quero agradecer, né, por você estar aqui, por você compartilhar a sua história conosco. Amém. Eu que agradeço pela Amém. oportunidade de poder levar a minha história, levar tudo aquilo que eu vivi, e que possa servir de exemplo também para outras pessoas. Amém, glória a Deus. Então que você, se você não se inscreveu no nosso canal, você se inscreva, deixe seu like, curta e compartilhe esse vídeo, para que ele possa alcançar novas pessoas, para que o Evangelho alcance outras vidas, porque nós estamos aqui para falar do amor dele, aquilo que Deus ele fez em cada vida. Então que você possa compartilhar, para que esse vídeo ele possa alcançar também novas pessoas. Amém? Então eu te convido a fechar os seus olhos, a colocar a mão no seu coração. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse tempo, por essa palavra, Deus, em nome de Jesus. O Senhor conhece, Deus, cada vida, cada filho teu que está conectado aqui conosco. O Senhor sabe, Deus, o que cada um está vivendo. Que essa palavra, Deus, ela venha diretamente em cada coração, trazendo, Deus, a certeza, Senhor, de que abandonar, Deus, as nossas vontades, abandonar, Deus, a velha natureza, e que possa nascer de novo, aceitar o Senhor como Senhor de suas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Deus, que essa conexão, Deus, ele possa ter trazido, Deus, a cada coração, Pai, o amor, possa ter trazido, Deus, a certeza daquilo que o Senhor tem para fazer. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus ele possa abençoar a sua vida. Que se você quiser entrar em contato conosco, tem o telefone do nosso pastor, entre em contato. Amém? Então até o próximo Conexão. Esse final de semana, sábado, nós temos o nosso Arena Jovem. Sábado às 18 e às 20 horas. Domingo, nosso culto da família às 10 da manhã e às 19 horas. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem
me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.